Aqui está a escritura em Zacarias capítulo 3. Zacarias capítulo 3 diz assim: E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Muito impactante essa visão, porque Josué era o sumo sacerdote, amém? Era o principal em Israel. Só que qual era a condição de Josué naquele momento? Estava com vestes sujas. Estava com vestes sujas. E que interessante, meus amados, em Salmos capítulo 133, a Bíblia diz, um salmo muito conhecido, muito citado, diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Olha que interessante, meus amados. Deus, quando Ele vai fazer algo com o seu povo, Ele começa pela cabeça. Amém? E da cabeça, aquela unção vai descendo por todo o restante do corpo. Não é isso? Então, se nós olhamos que o próprio sacerdote Josué, naquele dia, estava com suas vestes sujas, era óbvio que o restante de Israel estaria com as vestes sujas, pois este é o canal que Deus traz para trazer a limpeza, para fazer a limpeza do povo. E ele mostra que o próprio Josué, e sabe, irmãos, sabe um dos motivos pelo qual o povo de Deus tem patinado e patinado? É porque a liderança ainda não teve uma experiência definitiva com Deus. Os comportamentos das lideranças não condizem com aquilo que foi trazido para nós. A vida das lideranças não estão batendo com o padrão original. Agora, isso não quer dizer que eles estão descartados, isso não quer dizer que eles são reprovados por Deus, mas isso quer dizer sim que nós estamos passando por um processo e que nós temos que chegar ao final desse processo. Onde está a vida de Cristo, irmão? Como nós ouvimos aqui, onde está o caráter de Cristo? Onde está realmente os atributos de Cristo? Onde está a mansidão de Cristo? Todos os atributos, tudo aquilo que Cristo é. E nós vamos ver que a liderança, se ela não se enquadrar, se ela não chegar a esta perfeição, o profeta disse, a igreja não vai além da fé do pastor. Quantos já leram isso? Não vai além da fé do pastor. A vida que o pastor tem é a vida que a igreja vai ter. Porque ele é a representação de Cristo. E a partir dele é que emana, é que flui a vida de Cristo para a congregação. Então, olha a importância que existe em um ministério verdadeiro nesses dias finais. O risco que nós corremos de, se nós não nos encontrarmos debaixo de um ministério verdadeiro, de um pastor, de um ministro verdadeiro, pois é o caminho que Deus escolheu para trazer a igreja à sua perfeição. E aqui nós estamos vendo que Josué esse sumo sacerdote, estava numa condição meio complicada, né? Porque, irmão, é tenebroso você chegar diante de Deus e você ver que você está com vestes sujas. É a pior coisa que tem, irmão. Você está diante de Deus sujo. É o pior sentimento que existe, porque quando você sabe que está na presença dEle, quando você reconhece que você está na presença dEle, e ali, irmão, Satanás se aproveitou, falou, mas gente, é esse aí? Esse é o líder de vocês? Meu Deus, dá uma olhada nas roupas desse homem, tudo sujo. Só que Deus, irmão, Ele é um Deus muito longânimo, muito paciente, muito bondoso, não é? E aí o diabo trazendo aquela acusação, o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém, eleição, amém? Te repreende, não é este um tição tirado do fogo? Quer dizer, um tição tirado do fogo, não é alguém que estava passando pelas provas, alguém que estava tentando viver a vida. E eu acredito, e eu digo isso sinceramente, que o povo que nós conhecemos, a grande maioria, eles estão tentando viver uma vida cristã. Eu acredito que esta igreja aqui, apesar de todos os problemas que nós podemos ter, eu acredito que você está tentando viver uma vida cristã.
Eu acredito que você está tentando viver uma vida que agrada a Deus. Se você é um desses, então você é um tição tirado do fogo. Nós estamos na fornalha ardente, Laodiceia, a pior era que já houve. E nós estamos tentando viver uma vida, nós estamos tentando produzir os frutos que Deus disse que nós deveríamos produzir. Contudo, muitas vezes nós nos pegamos vivendo uma vida que não condiz com as promessas de Deus para esta hora. Isso quer dizer que nós estamos reprovados? Eu não acredito. Bom, eu não acredito em um ministério, eu não acredito em descartar pessoas. Eu não acredito em descartar pessoas. Você tem que ter paciência. Você nunca sabe o que está por detrás ali. Aparências enganam. Às vezes você, nossa, que coisa linda, que coisa bonita, que irmão maravilhoso. Mas você vai ver, irmão, está podre lá dentro. Jesus disse, vocês são sepulcros caiados, quer dizer, por fora está bonito, lavado, pintado, coisa mais linda, por dentro está cheio de osso de gente morta. Sepulcros caiados. E às vezes nós vemos alguém que está sujo, feio, mas por dentro ele é um cristão. Ele é um verdadeiro cristão. Ali tem alguém que está tentando viver uma vida genuína, real. Então nós temos que tomar cuidado. O próprio profeta Samuel, quando ele viu aquela aparência, aquele homem grandão, né, bonitão lá, o filho de Jessé, ele já foi com a botija de óleo e já queria jogar. Deus falou, calma, irmão Samuel. E ele era um profeta, irmãos. E o profeta, ele é uma águia, ele vê mais longe do que qualquer outro. Contudo, ele estava sendo enganado pelas aparências. E o próprio pai de Davi não dava muito por ele, porque nem mandou chamar ele para a reunião. Falou, não, pode, Davi não precisa nem chamar, nunca que vai ser Davi. É esses grandão, bonitão aqui, ó. Deus disse, não tem mais nenhum não, tem que ter algum aí. E era Davi, era o desprezado. E que coração tinha aquele homem, Davi, não é? Ele realmente ele mostrou a natureza de Deus, ele manifestou Deus, o coração de Deus. E eu estou pedindo que Deus faça isso comigo. Não é só falar, irmão, não é só o que você diz que você crê, é a vida que você tem, é o seu comportamento. O seu comportamento, você não engana ninguém. E é isso que nós estamos precisando, de uma vida mais perfeita, uma vida cristã. Amar uns aos outros verdadeiramente, paciência uns com os outros verdadeiramente, tolerância uns com os outros verdadeiramente. Viver uma vida assim é melhor do que pregar um sermão, diz o profeta. É viver uma vida. Deus está dando essas oportunidades para nós. Viver uma vida, irmão, ser honesto, ser justo, não é? Ficar calado, não é? Na perseguição, na luta, no tempo de prova, manter-se calado, grande atributo, silêncio. Difícil ficar quieto, né, irmão? Mas a ovelha, ela não reclama, ela fica quietinha. Ela vai, ela sofre, ela não reclama. O bode é aquele que começa a espernear, berrar, balir, né? Então diz aqui, ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo, então falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo, tirar-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse, eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de vestes novas. Olha que maravilha, irmão. Que tem problema na nossa vida, irmão, que você nunca vai conseguir resolver. Tem sujeira na sua vida aí que não tem como tirar. Só Deus. E Ele pode fazer isso. Porque tem coisa que você resolve, irmão. Tem coisa que dá para você resolver, mas tem problemas insolúveis nas nossas vidas, que só Ele pode dar jeito para nós. Mas se você tiver fé, Ele resolve para você. Se você tiver confiança, Ele resolve para você. Você tem que confiar em Deus. Tem que confiar em Deus. Deixa Ele resolver para você. E disse eu, ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e puseram a mitra limpa sobre sua cabeça e o vestido de vestes, e o anjo do Senhor estava ali, e o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo, olha só, assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos, e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos,
Eis que farei vir o meu servo, o renovo. Veja, eram homens de renome, eram homens grandes, contudo estavam com vestes sujas. Irmão, um filho de Deus ele não se escandaliza, sabia? O Filho de Deus ele não se escandaliza, ele pode ver as maiores ofensas dentro do Evangelho, ele não se escandaliza, ele sabe, isso aqui é humano, isso aqui não é Deus, isso aqui é o homem, e ele sabe reconhecer quando é Deus. A Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, exceto no caso de Urias. O Espírito Santo, através do escritor, separou disso, aquilo ali não foi Deus, aquilo ali foi a parte humana de Davi. E nós temos que saber separar essas coisas. Um filho de Deus, ele separa, ele sabe andar por esses caminhos. E diz aqui, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra em um dia. Então aqui a Bíblia está dizendo que traria uma pedra com 7 olhos e que estaria esculpido nessa pedra. Assim diz o Senhor dos Exércitos, tirarei a iniquidade desta terra em um dia. Quer dizer, aquilo que é impossível para Deus, Deus vai fazer, irmãos. Vai ter sim uma noiva sem mancha nem ruga. Vai ter. É pouco. É pouca gente. Mas Deus sempre gostou de coisa difícil mesmo. Coisa pouca, Deus gosta de fazer a obra com poucos. Esse é o nosso Deus, não é? Vamos mais um pouquinho aqui. Tem tanta coisa acontecendo aqui nesses dias que nós estamos vivendo. Eu quero ver algo aqui para nós, falando desta pedra. Amém? Que Deus possa continuar nos abençoando.